estamos aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, visitando uma de nossas obras em wood frame. Essa é uma residência aqui na Praia do Santinho, onde a gente foi responsável pelo desenvolvimento do projeto estrutural e execução em parceria com a Bolsonaro Construtora. Vamos conhecer? Pessoal, como solução para o sistema em wood frame, a gente costuma utilizar vigas metálicas para vencer vãos que, no caso contrário, a gente teria que usar treliças altas e isso interferiria diretamente no nosso pé direito, ou seja, a gente ia afetar a escada, a altura da escada, a posição dela. Então, dessa forma, a gente consegue, além de vencer o vão com elemento baixo e não interferir no pé direito, a gente também consegue utilizar mais livremente barrotes de piso ao invés de treliça. Pois com a malha de vigas metálicas a gente dispõe os barrotes que têm de comprimento geralmente máximo de 3 a 4 metros, a gente consegue dispor entre as malhas metálicas, tendo então um entrepiso rígido, econômico e com uma altura que não interfira no nosso pé direito. Sobre as escadas, a gente também faz escada de frame, tá? Às vezes as pessoas podem pensar, mas não fica mole, não deformável? Não, fica rígida, você não sente nada assim como piso. Tá bom? Então é tudo questão do quê? Do dimensionamento estrutural, do estudo de apoios e do estudo do revestimento, tá bom? Como vocês podem ver, aqui a gente tem uma situação onde a gente tem o interpiso, a laje do piso superior, apoiando em cima de uma verga em madeira. Então isso é possível? Sim. Novamente, é sempre sobre o dimensionamento. Então é um ponto de atenção nos projetos a gente dimensionar todas as vergas, considerando as cargas que caem sobre ela. Mais um ponto sobre esquadrias, que também é sempre importante lembrar, é a vedação das esquadrias. Então vocês podem ver que o sistema aqui previu toda a vedação do perímetro da esquadria para a gente garantir a estanqueidade. Falando um pouco sobre as lajes em madeira, né? Então as lajes de madeira a gente tem o costume de chamar de entrepisos. Então como elas são feitas? Com os barrotes em madeira, orientados da forma como vocês estão vendo, e sobre ele a placa de piso, que pode ser um USB e pode receber o contrapiso também. Então no caso aqui, em cima dessa laje temos 3.500 litros de água. Então para vocês verem como a madeira é resistente. Pessoal, então outro ponto que é sempre muito importante no projeto wood frame é a gente entender e estudar os encaminhamentos de cargas. Então o que isso quer dizer? Que a carga principal, o peso principal, ele sempre tem um caminho preferencial a seguir que tem de acordo com o sistema estrutural. Então, nesses pontos, a gente precisa prever, então, montantes de reforço compostos, tá? Para realmente absorver essa carga pontual. Então, aqui no caso, a gente está prevendo aqui os montantes de reforço para justamente transferir essa carga sentada para o pavimento inferior. Pessoal, falando um pouco do telhado para vocês, então. A solução de cobertura aqui foi feita, então, também com vigas em madeira, expostas se encontrando, então, na cumieira. E foi aplicada então uma manta térmica em toda a cobertura para então garantir a térmica e a estanqueidade do elemento. Telhado a gente pode fazer com viga, pode fazer com treliça, tem diversos sistemas construtivos que a gente pode utilizar para estar executando. Para a adoção do sistema estrutural de cobertura, a gente sempre tem que analisar então a disponibilidade de matéria-prima, a proposta arquitetônica, a tecnologia disponível, a experiência da mão de obra, para a gente poder escolher um sistema estrutural de cobertura que mais se adeque à proposta do cliente. Seja ele então com vigas, com treliças ou outros tipos de elementos. Para esclarecer uma pergunta muito comum sobre construção em madeira, a gente pode sim ter peças que possuam nós, tá? O que a gente precisa fazer é classificar as peças pela quantidade de nós e levar isso em consideração no dimensionamento estrutural. Então, quanto mais nós, a gente põe mais madeira. Claro que existe um limite, tá? Que sempre tem que ser respeitado. Pessoal, um ponto sempre muito importante no projeto wood frame é a impermeabilização da base da estrutura com a fundação. Então, nessa solução foi utilizada um contramarco, uma contrasoleira em madeira, em pinos, totalmente impermeabilizada e também envolvida em fita impermeabilizante. Para quê? Para que só essa peça base, que não faz parte da estrutura, impeça que a umidade suba até a base da parede. Outro ponto sempre muito importante é a gente pensar nos rebaixos do banheiro, que a gente vai dar o caimento.
A gente sempre precisa garantir uma queda e indica-se uma declividade de 1 centímetro a 1,5 centímetros. É sempre importante levar em consideração a deformação da estrutura na definição dessa queda, para a gente não ter empoçamento de água nas regiões do box, que no caso do D-frame pode criar um ponto de infiltração ao longo do tempo. Além disso, claro, obviamente, a gente precisa sempre tomar muito cuidado na impermeabilização das áreas molhadas. Ela tem que ser sempre muito bem executada. Pessoal, então, pensou em construir em madeira? Conte com a MAF Engenharia. Desenvolvemos seu projeto estrutural em madeira, seja ele um projeto básico ou um executivo completo, com qualidade, respeito a todas as normas, otimização de consumo de madeira e o projeto personalizado para os seus requisitos arquitetônicos, de custo, de tempo, de obra. Pensou em madeira? Pensou MAF Engenharia. Muito obrigado!